Aqui em Gênesis, capítulo 15, paz, filha, tudo bem? Aqui em Gênesis, capítulo 15, diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. E aí, quando ele diz assim, então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse sim será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E aí ele olhando, Deus disse para ele: assim será a tua semente. Diga: assim será a minha semente. Em nome de Jesus, né? Deixa eu falar algo importante para mim e para você. Gratidão a todos vocês já. Esse culto de quinta-feira, ele é especial para mulheres, para noivas, para esposas, para mães. Eu gostaria que hoje vocês pudessem compartilhar com todas elas. Vocês me acompanhando, vocês vão entendendo. Queridos, eu quero terminar falando de Sara hoje, porque depois, semana que vem eu vou estar falando de uma outra matriarca. Sara foi considerada uma das 4 mulheres mais lindas do mundo. Então você imagina o quanto ela era bonita. E ela tinha a unção do rejuvenescimento. Quer dizer o quê, pastora? Que quando ela tinha 80 anos, ela tinha a aparência de 25. Ela tinha a aparência de 25. E ela tinha o coração de uma criança de 7, 8 anos, de tanta pureza. E ao mesmo tempo uma mulher de 100 anos, que foi quando ela ficou mãe. O Abraão tinha 100 anos e ela 90. Então com 90 anos, ela era tida como a mulher mais linda. Alguém possa me perguntar: Abraão olhava para ela assim como, pastora Solange? Ele não olhava para ela, a gente precisa aprender isso aqui. Ele não olhava para ela como os homens olham para uma mulher hoje. Não todos, pelo amor de Deus, não todos. Mas a maioria olha para uma mulher como um objeto de desejo, de lasciva, né? De prostituição, na carnalidade. Abraão não. Em primeiro lugar, gente, ela era prima dele. Segundo lugar, ele olhava para uma mulher com respeito. Gente, diz que Abraão foi um senhor homem. De um respeito, de uma honestidade, de uma lealdade, de uma justiça, de uma santidade. O grande problema é quando a gente olha para a filha do nosso próximo, o filho do nosso próximo, como um pedaço de carne, né? Por quê, pastora? Porque um dia Deus vai prestar conta de tudo isso aí, vocês sabiam disso? Tanto que Deus permite uma mulher só conhecer o corpo de um homem no casamento e vice-versa, e para o homem também, somente no matrimônio. Então, se vocês me perguntarem, porque alguns vão me perguntar em off, por que um homem não respeita muito, não todos, mas alguns não respeitam as mulheres? Porque eles já nascem e são levados para a prostituição. Um homem que trata uma esposa, uma namorada, uma noiva, e quer fazer com ela o que fez com uma prostituta, isso significa o quê? Que esse homem está muito longe de Deus.
Uma mulher que não respeita o corpo de um homem, isso mostra o quê, pastora? Que ela está muito longe de Deus. Então, por exemplo, os judeus não casam por atração sexual. Eles não casam porque estão apaixonados. Eles não casam porque estão loucos de amor. Vamos aprender isso aqui. Quando é que eles se casam, pastora? É no namoro, é na convivência que nasce o verdadeiro amor. É no conhecimento. É no respeito. Eles dizem o seguinte, que se você se casar com uma pessoa, namorar ela, se entregar para ela, se casar com ela, eu aprendi isso com guias. Porque você está apaixonado, amanhã a paixão acaba. Eles disseram que a paixão acaba. E é verdade, gente. A paixão ela só pode durar 3 anos. Mais que isso, um ser humano não aguenta. Fica doente, né? Então, eles não casam nesse sentido. E eles dizem que, a partir daí, do conhecimento, da boa comunicação, do estarem juntos, do se olhar, do conversar, vai nascer o verdadeiro amor. Então, em primeiro lugar, é o amor de Deus que tem que os unir. Em segundo lugar, um amor verdadeiro e maduro, porque o casamento para eles é para toda uma vida. Vocês estão me entendendo? Não. Então, Abraão enxergava Sara, é isso que nós precisamos aprender. Abraão enxergava Sara como uma princesa. Vocês sabem quando é que Abraão percebeu que a mulher dele era coisa de outro mundo? Eu estava estudando isso hoje com os judeus. Quando ele chega no Egito. Que ele observa os olhares deles para as mulheres daquele local. Quando ele percebeu os olhares deles para Sara. Então, Abraão ele tinha todo o respeito por Sara. Ele cuidou dela, mesmo sendo esposa dele, como santa mulher de Deus. Foi uma cama, a cama de Abraão e Sara, vocês precisam saber isso. Foi sem mancha, foi sem mácula. Qual foi o erro deles, pastor? A precipitação. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Hoje, encerrando sobre Sara, depois de Havá, de Eva, a mulher mais linda desse mundo, vamos aprender com Sara. Vamos aprender com Abraão hoje. Que a precipitação, mulher, homem que está aqui, Deus te abençoe muito, a precipitação ela pode nos levar, lá na roça já diz isso, né? Que os apressados, não é isso? Eles comem cru e quente. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós não podemos somente orar, mas vigiar. O que aconteceu com Abraão e Sara, na opinião da senhora? Sim, porque Abraão pede a ele que se deite com Agar, uma princesa egípcia, filha do faraó. É, pastora? É. E ele se deita, de tanto ela insistir. Ele cede, porque os dois eram muito unidos. Foi da vontade de Abraão se deitar com Agar? Não. Mas por quê? Porque eles tiveram, a Sara principalmente, fé, até que um dia ela se cansou, a fé dela se cansou. O que Deus me ensina e te ensina hoje? Não deixa a tua fé se cansar. Não permita que a tua fé se cansa. Porque quando a minha fé e a tua se cansa, eu não tenho mais fé, pastora? Tem sim. Só que ela está aqui dentro, cansada. Porque a nossa fé, ela depende do nosso ânimo, da nossa disposição, da nossa saúde, da nossa mente, do nosso espírito para ela reinar. Sara, presta atenção nisso. Sara esperou
quase 90 anos para ser mãe. E ela esperou, perseverou, seguiu. Mas passou-se tantos anos que ela se cansou. Forte, né? Ela falou assim, Deus não vai mais me fazer mãe. Eu não tenho mais nem o costume das mulheres, eu não tenho mais o ciclo menstrual, eu não tenho mais vida dentro de mim. Mas mesmo assim, gente, ela tinha rosto de 25 anos, de bonita, era linda. Ela tinha a unção do rejuvenescimento. Agora, vamos lá. Deus que dá para uma pessoa a unção do rejuvenescimento, Ele não pode, nem que seja por uma vez, rejuvenescer o seu útero, os seus ovários, as suas trompas? Ele não pode rejuvenescer a madre? É para a gente pensar aqui hoje, em nome de Jesus. E tem mais um segredo que eu quero deixar com carinho para vocês, e vocês passarem isso para outras mulheres hoje, Sara. Hoje o seu nome é Sara. Saras, o teu tempo não é o tempo de Deus. Não parece. Mas Sara não confiou, não esperou o tempo de Deus. Ela passou à frente de Deus. Ela disse, eu aceito a vontade de Deus, Ele não quer mais nada para mim, então eu vou permitir que o meu marido se deite com Agar e me dê um filho. Que foi a maior luta da vida dela e a maior luta de Israel hoje. Por causa da precipitação de Sara e Abraão, né? Porque ele também tá errado aí. Nasce Ismael. Ismael não seguiu o Deus de Israel. Verdadeiramente não. E aí, resultado, Agar, que era para ser a segunda esposa, zomba, ri, insulta, murmura contra Sara. Sara se aborrece, chora. Talvez, na minha opinião, entrou em depressão. A Bíblia não fala sobre isso, mas é visível a situação. E quando ela descansou da ansiedade, porque a Sara passou pela ansiedade. Quando ela descansa, quem chega? Chegam os anjos dizendo, daqui 9 meses você vai abraçar uma criança. Eu não sei se vocês sabem, mas ela não riu assim, ó. Não, ela riu por dentro. Mas o anjo que estava ali, Deus revelou para ele, ela está rindo. Deus deu a graça dele ver, porque os anjos não são onipotentes, onipresentes e oniscientes. E o anjo disse para ela, por que você riu? Ela falou, eu não ri. Ela falou, você riu. Você sabe que você riu. O nome de Isaac, o significado é riso. Muitas vezes, amado, você passa o seu riso para outro em primeiro lugar. Por quê, pastora? Porque a gente não sabe se comportar diante de um insulto, de uma malquerença, de uma inveja, de uma luta, de uma perseguição. Ela não soube enfrentar as lutas dela com Agar. Na verdade, Deus disse para o marido, segue ela. Quando Isaac nasce, ela disse, não quero ele com meu filho. Não quero essa mulher ensinando coisas pagãs para o meu filho. Não quero. Porque no Egito, gente, o egípcio só podia se casar com familiares dele.
para ele se casar fora, só se ele se convertesse ao Deus daquela nação. Então, quer dizer, para Agar se casar com Abraão, que mais tarde aconteceu, a gente vai chegar nela ainda, tem que se converter ao Deus de Israel. Mas até aquele momento, ela não era convertida. E os egípcios, o faraó, ele casa com a irmã. Por quê, pastor? Porque eles não aceitam casamentos fora da família. É assim? É assim. Então, resultado. Quando nasce, e de repente, dali 9 meses, quem nasce? Isaac. Foi uma festa, foi uma alegria. E aí começa realmente a guerra entre as duas. Aí Deus falou para Abraão, ouça sua mulher e despede ela. Como quem diz, fique aqui com o filho da promessa, porque o filho da promessa é Isaac. Mas de Ismael e dos filhos e da descendência dele, eu vou cuidar. E hoje, na minha opinião, é a maior nação da terra. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa ansiedade. E outra coisa, irmãos, outro perigo também, que a gente sai fazendo as coisas e diz que foi Deus que mandou. E não foi Deus que mandou. E nem todo mundo é usado por Deus para falar com a gente também. Tem mais essa, né? Por isso que é um perigo, todos nós, não termos a nossa vida particular profunda com Deus. Nós precisamos ter vida com Deus. Porque, irmãos, o que Deus prepara para nós não tem dor. Mas o que um falso profeta fala, a gente seguir o nosso coração, a gente seguir a voz, por exemplo, do inimigo, a gente vai ter muita dor nessa vida. Eu acho que a gente já tem demais, né? Por isso que a gente agora, irmãos, antigamente eu me lembro que era para eu tomar uma atitude, eu tomava na hora. Era para eu agia na hora. Era para eu brigar, vamos brigar agora. Era para eu responder, vamos responder agora. Hoje a senhora não é mais assim? Não. Hoje eu vou esfriar a cabeça, eu vou comer alguma coisa, eu vou tomar uma água, eu vou fazer uma oração. No outro dia, eu vou tomar uma atitude. Eu sempre orei para os patrocinadores quando chega a oferta. O que Deus falou para mim? Não, gaste mais tempo orando por eles. Agora eu vou mandar a oração de vocês na manhã. Por que na manhã? Porque eu já orei um dia antes, eu já orei à noite, até das 6 às 10, eu já orei de madrugada, eu acordo dando graças. Então, quer dizer, eu acordo limpa, guarde isso, gente, limpa, para receber o direcionamento de Deus. O melhor horário de você tomar uma atitude, guarde isso, nunca à noite, mais ou menos à tarde, mas é sempre pela manhã, que você está limpo, você está descansado, você está renovado, você está mais ungido. Entendeu isso, gente? É a mesma coisa de uma pessoa trabalhar o dia inteiro, chegar cansada, exausta dentro de uma casa e você ir para cima. Você vai arrumar uma guerra que nem Israel e nem Ismael chega perto, não é? Então, é sabedoria, discernimento, é domínio próprio. Faltou isso aí para Sara. Isso é fato. Mas nasce Isaac. E antes que vocês me perguntem, Sara ficou sabendo quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac? Não. Se Sara soubesse, ela não permitiria. Entendeu a força de uma mãe? Não. Tem orações judaicas que diz assim, na oração judaica, em uma delas diz que Abraão sacrificou Isaac. E ele sacrificou sim.
Ele só não foi às vias de fato porque Deus impediu. Mas ele iria até a última consequência. Eu vou garantir isso para vocês. De tão grande que foi o amor de Abraão, a fé de Abraão, a devoção de Abraão com Deus. Abraão não teve nenhum bem nessa vida que fosse maior que Deus. Pastor, e depois de Deus, aí sim a sua família. Aí sim a sua família. Quando Deus pede Isaac, ele diz o quê? Nós vamos em tal lugar porque Deus nos chamou lá, pediu para eu subir lá para adorá-lo. Mas a Sara era profeta. Foi profeta. Então ela ficou com aquilo. Por que Deus chamou tão longe? Por quê, pastora? Porque de onde eles estavam, que eu acredito, não sei se Beersheba, de onde eles estavam até o Moriá, naquela época, seguindo um animal devagarinho, praticamente 3 dias de viagem. No terceiro dia que ele avista o Monte Moriá de longe, com aquele menino, com aqueles servos, preparou o fogo, preparou a faca, o cutelo, preparou a lenha. Os servos perguntam: o senhor quer que a gente suba com o senhor? Não, vocês fiquem aqui, porque eu vou subir com o moço. Eu já era mocinho. Eu vou subir com o moço. Nós vamos adorar o Senhor. E quando o tivermos adorado, a gente desce. O menino pergunta: pai, está aqui a lenha, o fogo, o cutelo, mas cadê o cordeiro? Cadê o animal? Lá em cima, Deus diz para ele: esse cordeiro é você, meu filho. E ele prepara o altar, arruma o altar, amarra o menino ali. O cutelo tinha que ser muito bem afiado. Ele sabia o que era sacrificar um animal para o Senhor. Tinha que pegar na jugular aqui e tinha que ser uma vez só, porque o animal não poderia sofrer muito. E ele prepara 7 passos. E ele vem vindo. Quando ele levanta para o menino, Deus diz: Abraão, para, porque agora eu sei que você me teme, que você me ama, que você me confia em mim. Mas o coração de Sara, porque o menino saiu de casa, porque o menino saiu de perto dela, estava em frangalhos. Quando eles chegam, é o alívio de Sara. Isaac foi muito apegado à mãe. Saibam disso. A mãe e o pai. Mas a mãe, ele era assim como um bezerrinho desmamado perto dela. E ela era uma mestra, né? Ela era ensinadora, profeta. Ela que ensinava as mulheres da casa dela. A casa dela tinha 4 portas abertas, norte, sul, leste e oeste. Para quem chegasse e quisesse ouvir sobre o Deus de Israel, ela instruía as mulheres, só mulher. E o Abraão só com os homens, um se metia no ministério do outro, e não podia, né, gente? Não pode. E aí, resultado, ela cria aquele menino. Diz que quando ela morreu, a dor de Abraão foi tremenda, mas a de Isaac foi uma coisa absurda. Diz que no início ele não saía da tenda dela, de tanto que ele sofreu. Abraão era estudioso. Abraão conhecia até sobre
as estrelas, os astros. Ele não era bobinho, não. E ele foi preparar um lugar para sepultar Sara. E ele já conhecia tudo aquilo ali. E ele já conhecia o que se falava ali. E esse lugar eu conheci. Só que agora, se um dia eu voltar lá, vocês não têm noção o valor que vai ter para mim. E quando eu pisei nesse lugar, eu já achei muito especial. Quando eu cheguei, o guia falou assim para mim: olha, aqui tá enterrado aqui nosso pai Abraão. E ali entra judeus, entra árabes, tudo para orar ele. Até hoje, sim. Aqui está Sara, aqui está Rabecha, aqui está Rebeca, aqui está Leia, né? Isaac, né? Mas Abraão, antes de enterrar Sara, por que ele brigou tanto por Macpelá? Pela caverna de Macpela, pela caverna de Macpelá. Eu fui saber isso mais tarde, quando eu voltei de Israel. E agora, lendo livros judaicos, eu tenho a confirmação. Abraão chegou diante de toda aquela comunidade e falou sobre a beleza espiritual de Sara. Que ela nunca deixou apagar a lâmpada dentro da casa dela. Ela acompanhou de perto ele e o filho dela. Ela sabia, assim, só de olhar, ela acompanhava, era o tempo todo, aquela mãe presente. Uma senhora dona de casa, uma senhora cozinheira foi Sara. A vida dela, a fé dela em Deus. E aí ele falou assim: eu quero essa gruta. Diz que o povo daquele lugar, segundo os judeus, tá, gente? Eles disseram assim: nós vamos te dar o lugar mais lindo desse lugar aqui, de Hebron. Ele falou: não, eu quero essa gruta. Mas a verdade é que eles já sabiam, e o Abraão também, que nessa gruta de Macpelá, em Hebron, estavam enterrados Adão e Eva. Entendeu? Não? Eu só preciso saber, porque eu estudei alguns anos atrás, que eles moraram numa gruta chamada a Gruta do Tesouro. A Caverna do Tesouro. Eu só preciso saber se é ali. Isso eu não sei, mas eu ainda vou descobrir, porque eu sou curiosa. E aí, resultado. Ele convenceu, através do testemunho que ele deu de Sara, ele convenceu eles a venderem a gruta de Macpelá para ele. Ele falou: eu quero pagar. Eu não quero nada de graça. Entendeu, gente? Que tipo de homem é esse? Falando dela e chorando. Ele fez uma população chorar junto com ele e ouvir ele. E dizer: eu quero sepultar minha morta aqui. Porque leva isso para o lado espiritual. Aonde Ravá errou, a descendência de Sara vai acertar. O que vem a partir daqui, a partir dela, vai chegar a salvação. Então eu quero falar uma coisa muito importante para terminar hoje, falando sobre Sara para vocês. Ela foi luz da casa dela. Ela foi luz no Egito. Sara e Abraão no Egito foram tão especiais para Deus, que quando o faraó intentou alguma coisa, ele ficou doente. O Egito ficou doente.
É ali que eu começo a entender. Não se toca, não toque nos meus ungidos, não. Não toque em quem é meu. Ela foi a luz da casa dela. Abraão disse o seguinte: eu quero ela na capela, na gruta onde está enterrado Ravá. E a partir disso, vem vindo, descendência, 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 descendência. Chega Maria, chega Jesus. Entenderam? É para eu e você pensarmos hoje. Mulher, você não sabe quantos anos você vai viver nessa terra. Olha para a tua casa hoje. Como é que uma mulher ganha um esposo? Através do seu verdadeiro testemunho. A Bíblia diz isso. É a mulher. Olha para os seus filhos. Você tem um, você tem dois, olha para eles. Observa, ensina. Eu ensino essa menina, minha menina, o tempo todo. Eu falo com ela, eu observo ela. Eu estudo ela. Por quê, pastora? Porque eu já tenho 61 anos, gente. Eu não tenho mais a saúde que eu tinha aos 17, 25. Eu costumo dizer que quando eu deixei a minha igreja, eu achei que meus filhos iam cuidar de mim. Eu já tinha deixado no momento que eu já estava enferma. Então eu vou deixar um exemplo aqui para vocês, com todo carinho. Que os pais preparem filhos, verdadeiros filhos, que cuidem deles na sua velhice. E que se um dia esse pai e essa mãe não estiver mais aqui, Deus olhe para esses filhos e digam assim: olha, assim como ele disse lá, por causa de Abraão, por causa de Sara, por causa de Davi, meu filho, por causa de Patrícia, Amanda, de Cleide, de Aiomide, por causa de Maria Lúcia Moraes Lopes, por causa de Kelly Silva, eu vou cuidar de vocês. Porque ela andou na minha presença, ele andou na minha presença. Vocês estão me entendendo? Queridos, né, Mar? Pense nisso hoje. Depois que eu conheci a história de Sara nos livros judaicos,